Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no STF, Sociologia, Teologia e Filosofia. Eu sou o Emerson Marques e no vídeo de hoje falaremos sobre Jesus vai voltar antes, no meio ou pós o arrebatamento da igreja. Após a nossa vinheta. É isso aí, pastores. Vamos falar sobre pré, pós, tribulação, né? Se vocês acreditam se Jesus vem antes, na pré-tribulação, pós-tribulação, mesotribulação. E tem uma passagem, né? Mateus 25, né? Algumas referências sobre... alguns defendem a pós-tribulação, outros a pré-tribulação, que é a parábola das 10 virgens. Primeiro a gente precisa entender o que é parábola, certo? Pastor Vitor, Pastor Guilherme, vamos lá. Pastor Vitor, o que são parábolas? O que nós podemos entender sobre parábola? Vamos lá. Parábola é uma narrativa, uma história que pode ser fictícia ou não. Pode ser uma história verídica, real, algo concreto que já aconteceu e que também serve para ensino, tá? Então eu uso, por exemplo, uma situação de alguém que eu conheço ou uma situação da minha própria vida e trago como uma ilustração diante de uma aula, diante de um contexto para facilitar e ilustrar o entendimento dos meus ouvintes. Tudo bem? Sim. Pastor Guilherme? A parábola, Jesus usa essa metodologia, né, da parábola para justamente anunciar o reino de Deus. Então veja que todas as vezes que Jesus ele conta uma parábola, ele faz uma ilustração de algo que é rotineiro, do cotidiano das pessoas da sua época, e a partir de então ele extrai verdades espirituais. Então a parábola nada mais é do que usar o contexto social para, a partir do contexto social, que é uma ilustração, como falado pelo pastor Vitor, para poder ensinar aquele povo as parábolas, ou seja, os ensinos, né, as lições espirituais sobre o reino de Deus. Então é uma metodologia de ensino a qual Jesus, o mestre dos mestres, a utilizou com excelência. Alguns dizem que, por exemplo, as parábolas elas não são fictícias. Vocês comentaram sobre isso. Quando se refere à pessoa de Jesus. Porque em todas as parábolas que Jesus fez ou usou para ilustrar alguma coisa, alguns teólogos dizem que elas não são histórias. Vocês concordam com isso? Que elas são verdadeiras? As parábolas de Jesus? Nós temos aí nos evangelhos 44 parábolas que Jesus conta. Algumas delas são fictícias, outras literais. Eu acredito que a partir de então deve-se desenvolver ali a perícope daquele texto para poder entender realmente se trata de uma parábola literal ou se trata de uma parábola ilustrativa. Por exemplo, muitos teólogos afirmam que a parábola de Lucas, capítulo 16, do verso 19 ao 31, sobre o rico e o Lázaro, é uma parábola e não é literal. Outros entendem que é literal. Então veja que vai depender do estudo e da interpretação, da exegese, da hermenêutica feita sobre este capítulo, né, essa parábola, para cada um entender ali, sim, a abordagem como que ficará aí a interpretação. Eu entendo que é literal. Jesus ali está falando literalmente ali sobre o céu e o inferno. Sobre o Lázaro que morreu e foi para o seio de Abraão, o paraíso, o céu, e o rico que morreu e foi para o Hades, para o lugar de tormento. Eu entendo que é literal, mas muitos defendem que é apenas uma parábola e que não se trata de algo literal. Acha que é apenas uma história contada, né? Mas o interessante é que Jesus, a partir dessas histórias, extrai as verdades espirituais. Sim. Então, o fato é que quando morrermos, existe apenas dois caminhos, o céu e o inferno. Sim. Antes do pastor Vitor comentar alguma coisa,
Você já está inscrito no nosso canal? Se você não está inscrito ainda, não deixe de se inscrever, dê aquela curtida, compartilhe com seus amigos. E se você é inscrito, não deixe de curtir ou de compartilhar. Pastor Vitor, Mateus capítulo 25 fala das 10 virgens. 10 virgens, por que 10? Por que 5? Como entender essa passagem assim? Por que 5 aqui, 10, tá? Enfim. Bom, extremamente... o pastor Guilherme já trouxe a perícope do texto. Nós precisamos entender o contexto de Mateus 25. Então, vamos começar com Mateus 24. Sim. Tá? Um dos discípulos faz uma pergunta para Jesus sobre como acontecerá essas coisas, ou seja, as coisas dos tempos dos fins. Buguei para falar. As coisas acerca do fim. E aí Jesus começa com uma série de explicações e parábolas explicando exatamente o final de todas as coisas. Aí entra Mateus 25 com a parábola das 10 virgens. Para entendermos inicialmente a parábola das 10 virgens, nós precisamos entender o contexto de casamento dentro da cultura judaica, que é muito diferente da nossa cultura. Por quê? Porque quando um homem dizia para uma mulher que ele queria um relacionamento com ela, ele queria passar o resto da vida dele com ela, era o primeiro e importantíssimo passo. Era a ideia ali de compromisso. Aqui no Ocidente tem os namorados que usam aliança de prata na mão direita, no anelar da mão direita. Próximo passo, para nós, é o quê? Noivado. O noivado acontecia na casa dos pais da noiva. E era ali que era oferecido o dote. Tá? E depois, o noivo com alguns amigos fazia uma espécie de cortejo, era uma festa. Se encontravam também na casa ali dos pais da noiva para o casamento, para oficializar ali realmente o casamento. Todo esse contexto era comum, já praticado por todos os ouvintes de Jesus. Então, quando Jesus vem e apresenta a parábola, ele está falando de algo que a galera conhece, vive. E é aí que está o brilhantismo metodológico do ensino de Cristo. Ele usa elementos, figuras do dia a dia para trazer verdades espirituais, o reino de Deus de uma maneira muito palpável, simples. É como se no Mateus 24 Jesus estivesse falando abertamente sobre como sucederá o tempo dos fins, como sucederá as últimas coisas, e aí para firmar esse ensino, ele começa ali Mateus 25 relatando uma ilustração sobre o sermão profético, o sermão, né, sobre as coisas do fim, porque escatologia é o estudo das últimas coisas, né? Então ele fala como sucederá o acontecimento das últimas coisas em Mateus 24 e em Mateus 25 ele ilustra este sermão comparando o reino de Deus, comparando como que será a volta do Filho de Deus. E aí ele traz essa ilustração das 10 virgens. Sim. O pastor falou sobre uma análise escatológica. Eu posso olhar essa passagem, essa ilustração, essa parábola de Jesus como uma análise totalmente escatológica? Sim. Tá? Sim, com certeza. É um estudo, esse trecho aqui de Mateus 25, do 1 a 13, é uma ilustração, uma parábola, ou seja, ele usa o cotidiano para extrair as verdades espirituais acerca de como sucederá a volta do Filho de Deus. E como que foi a nossa abertura aqui do nosso podcast de hoje, a gente pode entender mais para pré ou para pós-tribulação? Olha, vendo esse texto aqui, unicamente esse texto da parábola, nós entendemos que Jesus vai voltar depois da tribulação. Nos dá uma visão pós-tribulacionista. Assim também como Mateus 24, do 29 a 31. Lembrando que Mateus 25
é uma continuação de Mateus 24. Sim. E aqui em Mateus 24, do 29 a 31, nesse trecho, Jesus fala sobre o evento da sua segunda vinda após a tribulação, mencionando os sinais celestiais e a reunião aqui dos seus eleitos. Então, eu tenho uma visão pós-tribulacionista. Mateus 24, 29 a 31, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 1 Coríntios 15, 51, 52, Apocalipse 7, do 9 a 14. Então, são vários textos que nos dá a ideia que Jesus irá voltar, arrebatar a sua igreja para se encontrar com ela nos ares após a tribulação. E aí, após arrebatar a sua igreja, glorificar os corpos, né, como disse ali em Tessalonicenses, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. E ali estará então o estado de glorificação dos que estiverem vivos. Os mortos estarão ali ressuscitando, né? Antes os mortos ressuscitando, depois os vivos serão arrebatados e ali todos glorificados adentrarão as mansões celestiais com os seus corpos glorificados. E ali habitará ali o novo céu, a nova terra e a eternidade junto com o Senhor. Então, esse é o meu conceito, né? Existem outras escolas como a pré-tribulação, o pré-tribulacionista, que acredita que Jesus vai voltar, vai arrebatar a sua igreja, aí depois começa 7 anos de tribulação, depois desses 7 anos Jesus volta de novo para poder ali amarrar o diabo e dar uma segunda chance para os ímpios, e então mais ou menos essa escola. E tem também a terceira escola, que é menos utilizada em nosso cotidiano, né, em nossa atualidade, aí, que é os midi-tribulacionistas. Ou seja, começa a tribulação, 3 anos e meio de tribulação, Jesus volta no meio da tribulação para buscar a igreja. E depois tem mais 3 anos e meio da outra tribulação. Não faz muito sentido, aos meus olhos, nem a pré-tribulação, nem a midi-tribulação. Aos meus olhos, eu tenho uma convicção assim, destacando esse estudo aqui de Mateus 25, que Jesus vai voltar depois da tribulação para buscar o seu povo. O pastor Vitor pensa a mesma coisa? Não. O pastor já tem uma... A minha visão e esperança, porque não sabemos o dia nem a hora, Sim. Antecipando, dando spoiler, né, do que tem aí na parábola, seria realmente a pré, ou seja, Cristo vindo e pegando a sua igreja antes da tribulação. Toda a tribulação. Vale a pena destacar algo que nós já conversamos aqui antes. Embora tenhamos concepções teológicas, Sim. A nossa humanidade não nos permite definir como será. Sim. É uma concepção, uma crença, uma fé, uma certeza de que será pós, de que será pré. Tá, mas não dá para chegar... será assim. Nós não podemos afirmar. É muito delicado, né? Muito delicado. Mas, assim, olhando numa visão... como é que eu olho para esse texto, assim, vejo ele como uma situação escatológica? Como eu posso olhar, assim, uma visão, eu lá, assim, sem nenhum estudo teológico, nada, como que eu olho, assim... Porque se eu fizer a leitura do texto simples, assim, eu vou olhar, Jesus falou uma parábola, assim... Sobre o casamento. Isso, sobre o casamento. Como é que eu olho, assim, posso imaginar, não, aqui Jesus está falando da tribulação, seja pré ou seja pós. Como é que eu consigo, assim, humildemente olhar para esse texto e imaginar um futuro, seja pós ou pré? Veja que as virgens aqui representam a igreja. Então, quando Jesus ele volta à meia-noite, né? Porque diz o texto aqui, à meia-noite ouve-se o clamor. E aí ele volta, né? Como nós estávamos até falando, que meia-noite é um dia indefinido. 000000, que dia que é? Dia 27 ou dia 28? Agora, quando vir ali um segundo, a gente pode definir que é dia 28. 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, podemos definir que é dia 27. Mas quando bate o relógio 00, 0 horas, 0 minutos e 0 segundos, é um dia indefinido. Portanto, não sabemos o dia nem a hora que há de se manifestar o noivo para buscar a noiva. Então, a noiva... A escatologia está exatamente aí. É exatamente aqui. Não podemos, mas sabemos que ele virá. É uma verdade fundamental. Veja que aqui nós temos 2 escolas diferentes. Eu sou o pós-tribulacionista, o pastor Vitor é pré-tribulacionista.
Mas, independente de quando Jesus vai voltar, se antes da tribulação ou depois da tribulação, nós compactuamos da mesma certeza. Qual é essa certeza? O Senhor Jesus vai voltar. Agora, uma brincadeira, pastor Vitor, eu sempre costumo, né, quando entramos nesse assunto, fazer essa brincadeira. O pré-tribulacionista, né, vamos supor que ele passe ali a grande tribulação. Aí ele vai falar, puxa, eu não me preparei, estou enfrentando a grande tribulação, e passa a tribulação, e ali, como uma evidência que ele é eleito, vai perseverar até o fim, como Jesus disse. O pós-tribulacionista já vai preparado. Porque ele está esperando a tribulação. Sim. Então é melhor, eu vejo, né? Veja bem. Eu acho que é melhor eu esperar passar pela tribulação e não ser pego de surpresa, né? Do que acreditar que vou ser arrebatado antes e passar a tribulação. Boa, mas veja. Então aqui, à meia-noite ouve-se o clamor, ou seja, um dia indefinido, uma hora indefinida. Há de se manifestar o noivo para buscar a igreja. É como o pastor Paulo da igreja de Laranjeiras me ensinou. Quando eu cheguei na igreja e estava conversando com ele, né, cheio de dúvida e tudo mais. Pastor, o senhor é pré, mid, pós, o senhor é milenista, pós-milenista. E aí, como, né? E ele falou assim, Guilherme, vem cá, meu filho. Pastor experiente demais e a cada atitude dele, ele nos ensina, né? Aí ele falou assim, veja bem, você vai ser pastor. Muitas vezes na sua igreja vai ter uma senhora de 70, 80, 90 anos que não teve oportunidade de estudar. Sim. Você vai falar escatologia, ela não vai nem saber o que é. Sim. Ela não precisa saber o jeito ou o modo que Jesus vai voltar. Uhum. Ela precisa saber que Jesus vai voltar. Então essas questões teológicas é para mim, para você. Deixa. Você precisa ter a sua posição como pastor. Mas você não tem que dar tanta ênfase isso no seu pastorado, porque você precisa alimentar as pessoas com a verdade de que Jesus vai voltar. E essa esperança é fundamental para todos os que estão na igreja, seja pastor, seja uma ovelha mais simples, seja alguém com grande conhecimento ou alguém que não tem conhecimento. Perfeito. Então, o estudo desse texto difícil de Mateus 25 é que Jesus vai voltar. É um texto difícil, mas a verdade central é que à meia-noite ouviu-se o clamor e o Senhor há de se manifestar como está escrito aqui nessa parábola. E quero destacar aqui uma observação que os pastores fizeram também, assim, a gente não para pensar, né? Os pastores colocaram aqui à meia-noite um horário indefinido. Ou seja, 0001 é o dia seguinte e 0048 é o dia anterior. 23 horas, 59 minutos e 59 segundos é o dia anterior. A meia-noite, 0000, é um dia indefinido. Um dia indefinido. Quando tiver 00 é definido. Quando vira um segundo, aí é um dia definido, que é o dia posterior. Sim, legal. Riqueza dos mínimos detalhes. E as virgens, elas não são a noiva, certo? É isso que a gente entende? Elas não são a noiva de Cristo. Não tem nada a ver. Elas não podemos falar que elas são a noiva, não, né? Mas, e quem é a noiva? Quem é a noiva? Tá vindo o noivo, e agora? Escatologicamente falando, Israel. Entendemos que ele seja Israel. Simples assim. Por quê que a gente pode entender que é Israel? Há uma promessa, assim? Eu posso entender como uma promessa de Deus para Israel, para ainda aqueles que acreditam no Messias? Como é assim que eu posso entender? Como é que eu posso entender essa... Exatamente. Biblicamente nós entendemos que Deus escolheu Israel. Israel, minha escolhida, minha amada, e ele voltará para se casar com ela. A parábola de Mateus 25 aponta exatamente isso. Um momento, uma festa de casamento. As 10 virgens são debutantes, acompanhantes. Representam a igreja invisível. Prudentes e nécias. Ou seja, aqueles que estão na igreja e que amam a Deus, conhecem a sua palavra e a praticam. E aqueles que estão na igreja e às vezes não conhecem a palavra e muito menos praticam.
são nécios, são tolos. Ou seja, deveriam aproveitar, estar na igreja para conhecer a palavra, para estudar, para tirar as dúvidas, crescer em conhecimento e graça, praticar essas verdades espirituais e não fazem. Veja também que o texto fala sobre 10 virgens. E quando a Bíblia fala de virgindade, a Bíblia fala de pureza. Sim. Fala de pessoas puras, né? Porque a virgem é um símbolo de pureza. Né? Então aqui, veja que a noiva, ela é a noiva pura, né? Consagrada ali ao seu noivo. E veja que existia 10 virgens, mas 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Né? Então, uma lição riquíssima aqui desse texto é que só adentrou as bodas do cordeiro as virgens prudentes. Sim. As loucas não entraram, as nécias não entraram. O que significa que a noiva deve estar preparada para a volta do seu noivo, do Senhor Jesus. Veja que tem muito pastor que prega, você precisa se preparar porque Jesus está voltando. Eu costumo falar na igreja que nós não precisamos se preparar. Nós devemos estar preparados, porque a gente não sabe o dia e a hora, é agora. Né? Se há alguma coisa ruim, qual o meu caminho não está adequado conforme a lei de Deus, eu preciso me corrigir agora, no presente. Como diz o texto, se convertei ao Senhor, endireitai as vossas veredas, as veredas da justiça. Sim. Então, eu não sou do partido que prega, olha, você precisa se preparar porque Jesus está voltando. O texto diz aqui que as loucas que estavam se preparando não entraram. Sim. Então eu preciso pregar para as pessoas que elas devem estar preparadas para a volta do seu noivo, do Senhor Jesus, porque não sabemos o dia e nem a hora que ele há de voltar. Antes da última pergunta, eu gostaria aqui de agradecer aos nossos patrocinadores, Ternário Filmes e Produções Audiovisuais, a 17 de março Transporte, e Foto VIP, Escola de Fotografia e Abril Liquigás, aqui em Santana de Parnaíba. Bem, pastores, a última pergunta, assim, esse sermão profético é para a igreja hoje? Porque alguns ainda acham que não é para a igreja. Será? O que vocês acham? O que vocês... Para mim é muito claro, diretamente para nós, para a igreja. Estou falando das 10 virgens. Nós já falamos que as 10 virgens quem são? Não é a noiva, é a igreja. Perfeito. Então, o sermão é uma parábola da igreja. Entende? As virgens da igreja. Veja só, é direto. Antes dessa pergunta, a gente precisa parar para pensar o seguinte. O que eu posso tirar de proveito desse texto? E quando a gente para tirar o proveito desse texto, é mais ou menos o princípio da exegese, extrair hermenêutica, extrair informação do texto. E aí você precisa extrair essas verdades para a sua vida. E quais são as verdades que o texto apresenta? Que eu preciso ser puro, é o sinônimo de virgindade. Eu preciso ser puro, consagrado ao Senhor. Eu preciso ser sóbrio, vigilante. Eu preciso aguardar a volta do meu noivo, do meu Senhor, de Jesus Cristo. Como que esses ensinos não se pode aplicar a mim que faço parte da igreja? Responde a pergunta. Sim. Porque é interessante. Eu pude observar já que pessoas falam que não se aplica à igreja. Porque é a igreja. Mas a igreja ela já começou a ser constituída lá desde Cristo. Nos 12 apóstolos. A partir de Cristo, A partir de Cristo já começou a igreja. Então... Há alguns pensadores que acreditam que a igreja começou, sabe aonde? Em Gênesis 12. Acredita nisso? Eu já estava lendo um comentário bíblico e o autor falou que a igreja começou lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão para sair para fora. E qual o sinônimo de eclesia? Definição de igreja. De sair para fora, chamados para fora. Então, eu não compactuo dessa ideia, mas é só um paralelo aí, legal, né, que faz um sentido, né? Porque a minha ideia é de que Jesus
ao pisar na cabeça da serpente, ressuscitar ao terceiro dia, depois de 40 dias ascender aos céus, e inicia ali então o trabalho da igreja. Mateus 24 ali, Jesus fala aos apóstolos: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando o Consolador desce, e ali eles começam a pregação do evangelho em massa, quando Pedro prega e já 3.000 almas se converte ali, eu vejo que a partir dali concretiza ali o plano de Deus da igreja. Então eu vejo que ela se forma ali, se concretiza em Atos 2. Porém, ela foi fundada sobre Cristo, Claro. a pedra angular. Ele fala: tu és Pedro, mas sobre essa rocha, sobre a minha pessoa, sobre mim, Cristo, sobre mim fundarei, né, essa igreja. Então eu parto desse pressuposto. Sim. Pastor Vitor, suas considerações finais? Devemos estudar mais escatologia. Legal. E sempre, dica para toda vez que formos meditar, estudar a palavra de Deus, considerarmos o contexto. Perfeito. Pastor Guilherme? É isso aí. A gente nunca pode pegar um texto isolado para poder tirar nossas próprias conclusões. Isso daí é o princípio de toda heresia. Sim. Então, quando a gente estuda todo o contexto, como foi feito aqui nesta noite, nós não corremos tanto risco de errar, né? Claro que a gente precisa, Sim, como o professor João do seminário disse, quanto menos a gente tenta interpretar do texto, menos risco de errar a gente corre. Então a gente tem que olhar para o texto, enxergar o texto e ficar no texto e aplicar o texto e pronto. E acabou. Essa passagem, ela é rica, né? Ela tem a questão do azeite, tem outras coisas, né? Outros símbolos, outras simbologias que nós podemos usar para extrair mais ensinamentos. O azeite é o Espírito Santo, e aí? Mas... Eu entendo que sim, mas o nosso podcast de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por você que já é inscrito no nosso canal. Vai lá, se você não é inscrito, se inscreve, dê aquela curtida. Até o próximo vídeo, porque o conhecimento te liberta.